Olá, minhas crianças. Sejam bem-vindos a mais... Ah, foda-se, eu não consigo fazer igual. Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Finalmente chegamos em outubro, o famigerado mês do medo. Bizarro. E pra entrar nesse clima macabro, eu decidi voltar às minhas origens e fazer um vídeo especial de terror. Além de que esse vídeo vai ser meio que um remake de um vídeo antigo meu que eu tinha no meu outro canal antes desse. Então, já que o assunto é terror e vamos mencionar o falecido canal antigo... Doeu, hein? Beleza, agora eu tô no estilo adequado. Então, sem mais enrolação, bora começar. Acho que todo mundo possui algum tipo de trauma de infância, independente da idade. Óbvio que tem casos um pouco mais pesados e delicados que não cabe a mim abordar nesse vídeo, mas em relação a traumas mais bobos, bestas e até que você olha pra trás e pensa, haha, nossa, eu era um cagão de merda. Isso é muito mais comum em vários tipos de pessoa, especialmente a geração Z. E quando eu digo traumas, eu me refiro àquelas memórias de coisas que te assustavam ou que você se cagava de medo na infância, sejam coisas reais, tipo algum lugar, algum corredor escuro da sua casa, algum canto específico na casa de algum parente seu, ou até mesmo em mídias como filmes, séries, música, livros, enfim, qualquer coisa que você consumia quando você era criança. Mas se tem uma coisa que foi responsável por traumatizar um grupo enorme de crianças e adolescentes da geração Z, essa coisa é sem sombra de dúvida a internet. Eu admito, eu comecei a usar a internet um pouco tarde, então eu não vou pagar aqui de falar, nossa, vocês lembram do Blank Soup, rapaziada? I Feel Fantastic, ai meu Deus, que medo. Essas coisas eu só fui conhecer, acho que alguns anos atrás, em 2020, 2021, quando eu já era um pouco mais velho. Essas coisas já tinham sido desmistificadas. Eu só fui começar a ter um acesso mais amplo à internet a partir de 2015 e 2016. Foi o ano que eu comecei a desbravar o YouTube. Eu lembro que na época meus pais, diferente da grande maioria hoje em dia, né, monitoravam bastante as coisas que eu assistia. Não só pra eu não consumir algum conteúdo que não era adequado pra minha idade, mas também pra eu não sair clicando em tudo e pegar uma caralhada de vírus cabuloso. Mas sendo bem sincero, eu meio que deu uma desobedecida, sabe? Uma desobedecidinha de leve. E mesmo com a regulamentação dos meus pais, eu meio que acabava assistindo muita coisa escondida mesmo. Se você tá pensando em sacanagem ou coisa do tipo, pode parar, tem nada a ver. Eu tô falando de vídeos de terror ou com conteúdo voltado pra algo mais assustador e com mistério. Coisas como o YouTube Poop BR, que na época e até hoje, apesar de hoje estar meio morto, era um negócio que não é muito legal pra criança assistir, né? Mas eu ia lá assistir, eu achava engraçado pra caralho. Ou youtubers que na época falavam muito palavrão, como o Psycho, o Alanzoca, o Selbit, o Felipe Neto, etc. E aproveitando que eu falei do Selbit, eu digo com tranquilidade que ele foi um dos responsáveis por grande parte dos meus traumas com vídeos da internet. E não só ele, mas o Phelps também. E sim, meu caro amigo, eu estou falando do falecido canal Assistindo. Pra quem é mais novo e não conhece, ou só conhece o Selbit por causa do Ordem Paranormal, ele e o Phelps tiveram um canal de react há uns anos atrás no YouTube, onde eles faziam tudo o que hoje não daria certo, mas nem fudendo no YouTube, que era assistir vídeos de choque ou vídeos perturbadores, ou só vídeos aleatórios mesmo. Era uma montanha russa, porque eu lembro que tinha vídeos como assistindo Two Girls One Cup, e o outro era, tipo, sei lá, assistindo um clipe do Psy. Bem parelho. Eu lembro que eu assistia tudo que eles assistiam junto, e a maioria das coisas perturbadoras e bizarras que eu lembro que eu assisti quando era criança foi por causa dele. Claro, né, eles davam uma amenizada legal, porque, né, é o Selbit de 2015, afinal de contas. Mas eu lembro que tinha muita coisa que eu assistia, mesmo sendo por eles, que eu ficava chocado. Eu ficava, irmão, que é isso? Que eu tô assistindo? Como, por exemplo, aquele vídeo do Hamster Hell, que é uma animação extremamente grotesca, feita com stop motion. Inclusive, o canal que fazia essas animações, a gente fazia só animação bizarra, e o Selbit e o Phelps assistiam todas, e era uma mais perturbadora que a outra. Mas acho que essa dos hamsters, acho que nenhuma chegou a passar. Aí tinha outros vídeos um pouco mais cômicos, mas que ainda eram meio pesados, tipo aquele do Mario racista, ou aquela animação super bem feita de My Little Pony, que era grotesco pra cacete também. Fora vários outros vídeos que eles reagiam, às vezes coisas reais, coisas que eram só nojentas ou bizarras. Tipo, tinha um vídeo que era a câmera de um cara tinha caído num ninho de cobra, era uma cacetada
lotada de cobra em volta da câmera, tipo, dando bote na câmera, sabe? Era bem um pouco desconfortável de assistir. Tinha aquele do louva-a-Deus que saiu um verme de dentro dele, tipo, vídeo real mesmo. E eu lembro de todas até hoje que ou eu assistia e dava risada, ou assistia e ficava extremamente perturbado da cabeça. Mas querendo ou não, foram bons momentos. Eu sempre lembro desses momentos como nostalgia, como uma coisa boa, apesar de eu me cagar um pouco. Então eu agradeço ao Phelps e ao Selbit por fazerem tanta parte da minha infância. Mas enfim, por mais que eu não tenha abordado todos os assuntos envolvendo o âmbito da internet, essas foram as coisas que eu lembro que mais me pegaram desprevenido na época que eu era criança. Mas obviamente a gente não podia estar falando de geração Z sem falar de vários outros traumas. Coisas que não envolvem apenas a internet, mas sim várias outras coisas. E é por isso que eu chamei uma rapaziadinha pra me ajudar. Então eu espero que vocês gostem da palavrinha que eles têm pra dar pra vocês. Fala, rapaziada do YouTube. Seguinte, oi, eu me chamo Debs e já que estamos falando de coisas que nos traumatizaram na internet, eu queria falar um pouco sobre a época em que os desenhos animados passavam pelas televisões. Até porque convenhamos, né? Nem sempre as coisas que passavam pela TV era só light porque era TV. Acho que o maior exemplo desse ponto era que Nickelodeon dos anos 90 existiu, mas enfim... Como eu não peguei essa época da Nickelodeon, eu não vou poder falar muito sobre os clássicos, então, infelizmente, eu vou ter que deixar pra próxima. O que eu queria abordar com vocês aqui, agora, é o canal de TV rival da Nick. Pois é, eu tô falando da Cartoon Network, que por mais que ela pareça ser mais, entre muitas aspas, inofensiva, a gente tem que lembrar que Adult Swim existe e também pode te machucar. Mas brincadeiras à parte, a Cartoon tinha uns momentos bizarros. Com isso, eu quero começar nessa primeira lista, que é bem pessoal, com o primeiro desenho que eu queria falar hoje, que é um tanto quanto estranho, porque não é um desenho que você particularmente olharia e falava, nossa, este desenho deve ter um episódio bizarro. Ben 10, eu tô falando de Ben 10. Aposentadoria Permanente é o quarto episódio da primeira temporada que eu queria falar hoje. Sua sinopse, em resumo, é que o vô Max meio que força o Ben e a Gwen a visitar um parente próximo, a tia Vera, no qual ela mora num lugar extremamente quente, desértico e cheio de outros velhos aposentados. A princípio, nada demais, né? Uma história bem tranquilinha, né? Só que o Ben, ele não gosta muito de lá, até porque tudo era muito chato e a tia Vera não tinha lá aqueles dotes culinários muito agradáveis. Então, Ben, ele ficou meio entediado com tudo aquilo e acabou decidindo fazer um passeio pelo lugar, usando aquele alien fantasmagótico, eu esqueci o nome, gente, desculpa, eu não sou nerd o suficiente de Ben 10, perdão. Porém, a fazer isso, ele acaba se deparando com umas coisas bem... Eu não sei nem como descrever as cenas, vocês já estão vendo por aí. Eu me recordo até hoje de como eu ficava desconfortável ao ver esse episódio. E não é nem só pela questão da história, eu acho que eu nem prestava atenção tanto assim na história quando era criança. Mas o contexto, tudo nesse episódio. Desde as cores do episódio, que uma hora elas ficavam estouradas de tão claras e quase sem sombra, e em outra hora elas ficavam meio sombrias, cheias de texturas sujas nos cenários. Sem falar dos efeitos sonoros melequentos que particularmente me incomodam mais do que deveria. Mas bom, resumindo o episódio pra quem tá curioso, é coisa básica, tá? É o que você esperaria de um episódio de Ben 10. As crianças acabam descobrindo que, na verdade, aquelas coisas gosmentas são aliens, que criaram cópias de todos os velhinhos do lugar, jogando em uns casulos separados que ficavam escondidos dentro do esgoto da cidade. Coisa básica. Então, era só isso o episódio, mas ele realmente me incomodou. Eu lembro que toda vez que passava pelo Cartoon Network ou assistia gravado no DVD, eu lembro que eu ficava meio desconfortável. Mas existe um único desenho que conseguiu não só traumatizar crianças, como pegar desprevenido também os adultos que estavam assistindo. Eu só falo duas coisas. Hora de Aventura. Eu poderia falar muito sobre outros episódios em que esse desenho simplesmente pegou todo mundo desprevenido, mas eu quero falar de apenas um único episódio, que eu tenho certeza que se eu não mencionasse, as pessoas dos comentários iriam me xingar, então é melhor eu falar logo por aqui. Menina de Olhos Vazios, o episódio 19 da 7ª temporada, que pra quem não lembra qual que era a história desse episódio, meio que o Finn e Jake só estavam vivendo a vida deles. Eles estavam comendo pizza num restaurante tranquilamente, enquanto escutavam na rádio algumas histórias e lendas urbanas, né? Mas nada demais, sabe? É só tipo, umas historinhas.
Daí os caras voltam pra casa e se depara simplesmente com isso. Uma menininha de cabelos longos, pretos, de pele pálida e olhos vazios que olham pro fundo da sua alma. E essa criatura começa a ficar perseguindo os dois. O episódio inteiro é eles tentando evitar essa coisa. Pra no final, eles descobrirem que não é só ela. Tem várias elas, tem várias dessas crianças. E aí o Jake decide enfrentar, falar, ô, que palhaçada é essa? O que é isso? E aí acontece a fatídica cena que até hoje eu não vi ninguém explicar de uma maneira mais compreensível o que foi a cena final. Jesus, Maria José, que doideira foi essa? Eu acho que já deu pra entender. Eu espero não ter ficado me repetindo demais, mas enfim. Eu queria agradecer ao Poison pela oportunidade de fazer essa collab. Eu precisava tagarelar ininterruptamente por 20 minutos de arquivo bruto, só falando de uns episódios cabulosos que eu me lembro de cabeça, tá? Eu precisava desabafar. Então agora, fique a seguir com a próxima pessoa que talvez vá falar sobre o seu relato assustador. Eu tô tremendo. Olá, eu sou o Haku. Quando era criança eu era muito cagão mesmo, sério, qualquer coisa que eu via na internet já me fazia mijar nas calças só de botar a cabeça no travesseiro. E eu lembro que o que mais me dava medo eram as creepypastas, que é engraçado porque olhando agora elas são super estúpidas, tipo, como é que alguém tem medo disso? Até hoje eu lembro de assistir a creepypasta do Barney, que ele invadia a casa de uma criança que assistia ele e matava toda a família dele. O que me fez nunca mais assistir nenhum desenho que tem qualquer pessoa fantasiada ou qualquer tipo de marionete. Olha isso aqui, mano, isso aqui me dá medo, mano, esses olhos não tem alma. Outra coisa que eu assistia muito, me dava muito medo, era as creepypastas de Five Nights at Freddy's. Não essa bosta de VHS, isso é coisa de criança imbecil. Eu tô falando lá de 2015, 2014, na época que o Ambu Play fazia os vídeos de creepypasta, eu morria de medo daquele cara. Que ele contava a história real das coisas, que tinha história de Chuck E. Cheese, assassinato na vida real. Só que é a mesma coisa, mano, se tu assiste esses vídeos hoje, tu vê que o Ambu Play, o vídeo mais visto dele é as histórias sobrenaturais da Authentic Games, mano. Olha só como é bizarro, em vez dele craftar com a pedra, ele cheirou. A treta do Authentic com o Mike foi mais sobrenatural que qualquer história que ele tenha dito. E como eu morria de medo de assistir o Ambu Play, eu assistia a outros canais de terror. Só que eu percebi que era mais perigoso assistir esses outros canais do que o Ambu Play, porque o youtuber que eu assistia no caso era o General do Medo. Tá, então talvez tivesse algo pra eu sentir um real medo nessa história. Mas eu acho que a história que eu mais senti medo na infância era do Enderman, sim, do Enderman. Se você quer me enfrentar, tenta sorte. Eu sou esquilo e veloz de todos o mais forte. Eu devia ter uns 7 anos por aí, eu tava jogando Minecraft pela primeira vez e tava explorando os biomas, até que eu achei uma selva. E eu acho que era a primeira vez que eu jogava Minecraft, e ainda mais nesse bioma de selva que eu nem sabia que existia. E entrando no meio daquela selva escura, eu encontrei uma dungeon, que na minha cabeça parecia ser algo que não deveria estar lá, como se fosse uma coisa errada naquele mundo. E entrando lá eu vi uma criatura alta, com os olhos profundos me encarando no fundo da minha alma, então ela desapareceu. E eu dei um pulo e saí correndo, e meu pai percebeu, e perguntou por que eu tava quase infartando. E eu tentei explicar pra ele que uma criatura mística intergaláctica invadiu o meu jogo e tava querendo me matar, só que ele não entendeu nada e riu muito da minha cara. No caso, até hoje, do nada ele tava me vendo e ele começa a lembrar da história do Enderman e conta, sei lá, pra toda a minha família. Eu sofri bullying por mais de 10 anos. E esse foi o meu relato sobrenatural, muito bizarro. Creepypastas. Se você acompanhava a internet lá pelos 2005, mas principalmente pela década de 2010, você já viu muitas creepypastas. Muitas mesmo. De todos os gêneros variados possíveis. Mas caso você seja uma criancinha agora que está crescendo com Skibidi Toilet e Labubu, creepypastas eram basicamente histórias que as pessoas contavam na internet pra assustar. Como o próprio nome diz, mano, creepypastas, né? As histórias assustadoras da internet e tal. Inclusive, nós devemos criar uma regra pra internet, regra nova. Se existe, tem creepypasta. Porque existe cada creepypasta de coisa bizarra. Mas aqui nós estamos pra falar das clássicas, das que marcaram gerações. Eu ia citar a do Slenderman pra começar, mas ela vai ter um tópico nesse próprio vídeo, se ela já não teve, então eu vou deixar pra esse tópico. Mas saiba, sim, o Slenderman foi uma dessas principais, uma das grandiosas que marcaram a internet, lá pela década de 2010. Algumas outras também que fizeram parte dessa história,
que eram muito ruins. Tipo a do Jeff Killer, por exemplo, que é esse maluco aí, sei lá, cracudo, que ele matava as pessoas. E é isso. Essa é a personalidade dele. Sim, ela é bem ruim, mas mesmo assim ela marcou época. Várias creepypastas ganharam versões diferentes, adaptações diferentes. Algumas ganharam até filmes, inclusive do Slenderman, que é um filme muito ruim. Até hoje elas fazem sucesso. Uma das mais clássicas, inclusive de um jogo que tá passando aí no fundo agora, Sonic.exe. Touch me, Miku. Aquela história que todo mundo já sabe de: oh meu Deus, o bicho está possuído, ele vai matar todos nós. A Sonic, em especial, né, surgindo mais ou menos lá pra 2011, ela ficou tão marcada, tão impregnada na internet, mesmo ela sendo ruim. Vamos combinar, o Sonic.exe é ruim mesmo, mas eu gosto. Eu gosto, é ruim, eu sei, é horrorosa, mas eu gosto. A fama que o Sonic.exe alcançou é tão grande, tamanho até hoje dela, que existem diversas versões do Sonic.exe. Lord X, Magin Sonic, Faker, por aí vai, tem diversas, milhares aí que as pessoas fazem fangames até hoje. Tem o lado do Pokémon também, que eu não sou muito fã de Pokémon e tal, mas algumas que eu conheço, né, que ficaram famosas, por exemplo. Tinha a do Cursed Forever de Pokémon, tinha a do Hypnos Lullaby, voltando pro lado de Zelda também tinha a famosa Ben Drowned, né, que ela na verdade chama Moonchild, mas ela ficou famosa pelo nome de Ben Drowned. E tipo, todas essas histórias de terror, elas podem parecer bem bestas, elas são bem bestas, né, não vou mentir. Quem viveu na época de 2010, era criança, cagava de medo nisso aí. Se você perguntar pra uma criança dessa época, perguntar o que ela achava do Hypno Lullaby, do Sonic.exe, do Slim, ela se borrava de medo. Era um medo genuíno que as crianças tinham. Eu mesmo, por exemplo, citar aqui não tanto de jogos, mas por exemplo, a creepypasta do Mickey monocromático, né, que se eu citar o nome aqui o vídeo cai, né, mas era conhecido como Mickey que não gostaria de estar neste mesmo plano existencial. Eu lembro quando eu era criança, eu vi o vídeo original ao vivo. Tipo, não ao vivo, né? Mas não tinha discussão de live. Mas eu vi o vídeo original quando tinha saído, velho. Eu tinha, sei lá, 7 anos, 6. E eu lembro que eu fiquei meio... Uou, calma aí, amigão. Calma. E até hoje eu não gosto de ver o vídeo original. Tudo bem que se eu vou pegar hoje pra ver, é bem mal feito, né? Mas é verdade. Certo, então. E agora vamos falar da creepypasta do... Olá, rapaziada. Olá, poisonetes. Como vocês estão? Quem tá falando é Biotropical, do canal Biotropical. Provavelmente um dos caras que mais apareceram nesse canal. Esse canal é praticamente meu e do meu amigo Pois. Bom, eu fui chamado aqui pro vídeo, vim fazer minha parte, de explicar algumas coisas que na minha infância me davam um certo... temor, um medo, assim, o que não era difícil na minha infância, até mesmo porque eu acho que muita gente aqui vai se identificar comigo, tanto nesse vídeo, tanto você aí que tá nos assistindo. Quando criança eu era uma pessoa extremamente cagona, eu tinha medo de qualquer coisa, tipo, sei lá, coisas muito simples, até coisas mais, que acho que até hoje eu tenho um pouco de medo. Mas pra vocês terem uma noção de quão cagão eu era quando eu era criança, aquelas correntes que costumavam ter no Orkut, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, tipo, meu nome é Samara, tenho 15 anos, teria se eu estivesse vivo. Então, mais ou menos esse tipo de coisa aí me dava um medo do caralho. Pra falar bem a verdade, eu não sei se o pessoal que tá assistindo o vídeo aqui já teve Orkut ou existia, sequer existia na época do Orkut. Também isso acontecia muito no Facebook, eu lembro, tipo, eu tá mexendo no Facebook de boa, jogando uns joguinhos que tinham lá, aí um amigo meu da escola me mandava assim no chat: essa pessoa aqui matou um monte de gente e agora você tem que repassar porque senão você vai ser uma próxima vítima, ou você foi amaldiçoado, compartilhe isso com 30 pessoas para você perder essa maldição. Esse tipo de coisa realmente me assustava. Várias coisas me assustavam, coisas inclusive que o pessoal tá falando aqui no vídeo, como creepypasta, essas coisas. Outra coisa que me assustava bastante e já sai um pouco da internet e vem pra vida real. Pra quem não sabe, eu nasci em cidade de interior,
interior, vivi minha vida inteira em cidade interior, em cidade pequena, era muito comum as pessoas contarem lendas folclóricas ou lendas urbanas mesmo, para crianças, como no meu caso, nessa época, por exemplo. Eu morava numa cidade no meio de uma região chamada de Vale do Ribeira. O pessoal me contava muitas histórias, tá ligado? E às vezes, cara, eu saía de rua à noite, eu ficava com muito medo. Mas não com medo, por exemplo, de vir dois caras em cima de uma moto roubar meu celular. Até porque isso era difícil de acontecer no lugar. E também porque eu não tinha celular. Meu medo era, por exemplo, de eu estar andando por aí e, sei lá, apareceu o Saci Pererê, me matar, sei lá. Tipo, nessa região que eu morava, cara, eu lembro que era muito comum as pessoas que contavam essas lendas, não é tipo, um seu tio que conta ela pra você, mas ele não acredita, ele tá contando só de idiotice. Não, velho, eu lembro que tinha gente, não era todo mundo, obviamente, mas tinha gente que me contava essas lendas que eles realmente acreditavam nessas lendas, tipo, realmente acreditavam em Saci Pererê, tá ligado? Mas partindo agora, por exemplo, pra lenda urbana. Uma lenda urbana que me marcou bastante foi, por exemplo, a da pisadeira. Que eu lembro que eu escutei isso, não lembro de quem. Amigo meu, pai de um amigo meu. Não era uma coisa muito agradável. Eu criança, na época, pensando numa mulher velha impedindo com que eu respirasse enquanto eu dormia, tá ligado? Enquanto ela literalmente pisava no meu peito. Enfim, rapaziada, é isso aí. Eu agradeço muito meu colega Apoio. Esse merda do caralho. Me chamar pra esse vídeo aqui. Fico muito honrado. E é isso. Até mais, rapaziada. Falou aí. Oi gente, eu sou o Vivi, pra quem não me conhece, eu tenho um canal onde eu falo de joguinhos e coisas do tipo. E eu podia facilmente estar falando sobre o tema de jogos que me traumatizaram, né? Puta merda, eu derrubei um bagulho. Fantasma, ai que medo! Mas como uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida é ir contra as expectativas... Eu quero falar, na verdade, de desenhos que me deixaram bastante assustado, que me traumatizaram quando eu era pequeno. E a primeira que eu quero comentar é uma animação que por muito tempo eu nem sabia se ela existia de verdade ou se era uma coisa que eu tinha inventado na minha cabeça. Porque a cena em questão que eu me lembrava, ela era tão absurda que simplesmente não fazia sentido isso estar no desenho pra criança. Era uma cena onde uma menina ia pra casa da avó e quando ela chegava lá, ela encontrava com o esqueleto dela e ela descobria que as casas da cidade que ela morava estavam comendo as pessoas. E aí, tipo, muitos anos depois eu acabei descobrindo qual que era o desenho. Ele realmente existia. E ele não só existe, como ele também é um desenho brasileiro. Olha só. O nome dele é Annabelle. É uma animação de 2004. E eu assistia ele em TV aberta, nos canal aleatório aí. Mas pelo que eu pesquisei, ele passava na Nickelodeon na época. E o mais engraçado é que se você procurar por ele no YouTube mesmo, você já encontra alguns episódios ali aleatórios. E o mais irônico de tudo isso é que um dos primeiros que aparece é justamente o episódio que eu vi quando eu era pequeno. O episódio em questão se chama Fome Noturna. E é muito louco olhar pra esse desenho hoje em dia, porque ele é essa animaçãozinha bem fofinha, bem bonitinha. Um legítimo desenho feito em Flash ali do começo dos anos 2000. Só que ele tem um tipo de humor meio mórbido junto disso tudo. Tipo, olha esse sonho da Annabelle. Ela sonha com um lobo comendo um carneirinho, assim, velho. Bizarro. Mas enfim, ela acorda no meio da noite, ela dá por falta dos pais, então ela decide realmente ir para a casa da avó, ver se eles estão lá. Ela vai no meio da noite, num breu do Rio Grande do Sul, e pesquisar, e eu descobri que o desenho se passa no Rio Grande do Sul nos anos 30. Por quê? Eu não sei. Esse desenho é um terror, né, Mel? Enfim, ela chega na casa da avó e ela realmente encontra só os ossos dela. E depois disso rola um monte de maluquice. Ela vai pra delegacia e daí o galão de água começa a jorrar sangue e ossos na cara dela. Ela encontra um cachorrinho, aí o cachorrinho dobra a esquina e ele é devorado na frente dela. A gente só vê os ossinhos caindo no chão. Meu Deus do céu, o que é isso, esse desenho? E aí ela de fato descobre que eram as casas que estavam comendo as pessoas. Só que não, porque era tudo um sonho. Porque ela tinha comido demais e daí ela teve pesadelo. Que existe aí esse ditado maluco aí que eu só vi em desenho até hoje, que se você come muito, você tem pesadelo. Não sei se existe alguma comprovação disso daí. Eu também só vi isso em desenho também. Não sei se na vida real isso acontece. Só que o pulo do gato, ele vem no final do episódio, que é quando ela vai pra escola de novo. E aí as casas, elas mudam a feiçãozinha delas, dando a entender que elas realmente estão vivas. Eu falo isso brincando, mas quando eu vi esse episódio eu realmente fiquei com medo de ficar dentro da minha casa. De fato, ele é um desenho bem esquisitinho mesmo. Ele não é um absurdo, assim, de assustador e coisa assim, mas eu acho que dependendo da faixa etária que estiver vendo, isso pode assustar, como me assustou quando eu era menor. Hoje em dia eu acho bem
bem besta, mais engraçado, é mais cômico do que qualquer outra coisa. E eu acho que era esse o ponto, né? O tipo de humor da série, ser meio uma brincadeira ali com um grotesco e tal. E eu acho isso uma abordagem legal. Eu lembro que o Historietas Assombradas também fazia isso. E é um desenho muito maneiro também. Fica aí a recomendação. E eu me empolguei tanto pra falar do Annabelle que basicamente meu tempo aqui acabou. Então eu vou citar aqui rapidinho alguns desenhos e filmes que também tinham essa vibe meio assustadora. Tinha O Segredo Além do Jardim, que ele é bizarríssimo e é insano de bom também. Um dos meus desenhos favoritos da vida. E em cada episódio os personagens acabavam se encontrando em alguma situação bem esquisita e assustadora. E outro que eu via que também me dava um medinho, também uma recomendação, era uma animaçãozinha do estúdio que fez a Hora de Aventura. O nome dela é Blackford Manor, que é um curtinho de 6 minutos sobre uma empregada que vai trabalhar numa mansão bem esquisita com uma rapaziada bem diferente, assim. Tem no YouTube. Vai lá dar uma olhada. É isso, tô estourando meu tempo aqui. Desculpa, Poison. É nóis, rapaziada. Se inscreve no canal do Poison. E por fim, chegamos ao fim do vídeo. Eu queria usar esse tempinho aqui final pra agradecer a todo mundo que se inscreveu. Recentemente a gente teve um boom aqui no YouTube do nada e atualmente, no momento que eu tô gravando isso aqui, a gente tá com 1179 inscritos. Então, cara, eu tô simplesmente chocado. Quero agradecer de verdade a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que assistiu os vídeos, que decidiu me acompanhar a partir dos conteúdos que eu faço. Então, espero que vocês gostem das coisas que eu faço e que continuem me acompanhando. Mas enfim, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com algum amigo seu, algum familiar, enfim, o que você preferir. Aproveita para comentar aí quais são os seus traumas de infância, o que você teve de experiência, qualquer coisa, qualquer história, eu vou estar lendo sem o menor problema. E é claro, deixa o like e se inscreve aí se você quiser. E não esquece de se inscrever no canal de todo mundo que participou e que me ajudou pra cacete nesse vídeo. Essa rapaziada merece. Vamos lá dar uma moral pra eles, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Assistindo Two Girls One Cup.